Olá, você está no ImpactoCast, o podcast da Impacto. Aqui é o Rodrigo Goldsman, mas você pode me chamar de Samurai do Jurídico e eu estou hoje aqui no SAF Experience de Campinas, edição janeiro de 2026, com meu amigo Crisóstomo Telésforo, diretamente do Rio de Janeiro. Ele que é um advogado empresarial e também foca nos síndicos de apartamentos, né? E ele vai falar um pouco melhor da advocacia dele. Mas antes disso, ele vai se apresentar, ele se apresenta melhor do que eu, obviamente. Cris, obrigado pela sua presença aqui, meu amigo. Para mim é uma honra estar aqui com você, cara. A honra é toda principalmente porque eu sou um grande fã seu. Obrigado, irmão. Não apenas pelo que você representa para o ecossistema, mas o empresário que cada vez mais você está se tornando e a profundidade como você está gerindo a sua própria carreira. Obrigado. Então, assim, você é uma inspiração para mim, então tá aqui para mim é uma honra, porque, cara, assim, a gente tem que estar sempre acompanhado de pessoas nesse flow, né, que propicie esse crescimento profissional de cada um. Então, assim, quando você fez o seu convite, eu falei, cara, não tem a menor chance de eu falar que não tenho como fazer, porque primeiro tem que estar gente, né, de pessoas da mesma sinergia do que eu. Então, assim, para mim é um prazer estar aqui, obrigado. Tá? Então, assim, Crisóstomo, mas pode me chamar de Cris, eu sou do Rio de Janeiro, como o Rodrigão aqui falou. E basicamente, assim, eu hoje faço uma advocacia totalmente voltada para empresário. Então, eu consigo hoje ter soluções jurídicas de 360 para principalmente empresários, né? Então, assim, muitos deles vêm para mim através de uma dívida bancária para fazer uma gestão de passivo. E normalmente o empresário que vem com uma gestão de passivo, né, de dívida bancária, ele também é devedor do fisco, né? Então, assim, a gente tem produtos também para essa parte tributária. E, além disso, é um cliente que a gente consegue fazer bastante LTV, porque normalmente também vai ter problemas trabalhistas. Com isso, a gente consegue puxar a necessidade de que, para ter menos demandas trabalhistas, é importante ele ter uma consultoria, né, preventiva, que faça com que ele tenha menos custo, né? Exatamente. Explica, tem muita gente que é leiga nesses termos que agora hoje você utiliza, né, do empresariado. Mas LTV, explica pro pessoal o que é LTV. Perfeito, vamos lá. LTV é o tempo de permanência que o cliente tá dentro da sua empresa e a possibilidade que você tem de fazer novos produtos. Vender, né, mais vezes para o mesmo cliente. Olha só isso. Exatamente. Toda uma sacada que o Cris trouxe aqui. Trata-se de mais um canal de aquisição, como também o marketing. A gente vai se aprofundar isso mais à frente. Mas o LTV também é um canal de aquisição muito importante. Primeiro, porque é um CAC zero. E segundo, que quando você tem uma excelência no seu posicionamento e principalmente no atendimento do cliente, com certeza ele vai acabar comprando de você novamente. E o LTV, basicamente, se tem como um pilar o seguinte: o cliente que me procura nunca mais vai para a rua voltar a procurar um novo advogado. Ele sempre vai me ter como referência. Perfeito. E hoje em dia, assim, como eu sou um advogado muito voltado para empresário, hoje os empresários passam a mão no telefone para me pedir consultoria ou indicação de tudo que você possa imaginar, desde engenheiro, desde despachantes, tudo que você possa imaginar hoje tem uma participação. É um hub de serviços. Exatamente, né, isso aí. Você tem um ecossistema na sua mão. Basicamente. Para ajudar esses empresários. Que bacana. Como é que era quanto tempo de advocacia você tem? Então, esse ano eu vou fazer 23 anos de advocacia. 23 anos. Como que era a tua realidade no escritório? Antes de você estruturar, eu sei que você é um cara que investe em diversos ecossistemas, né? Tá buscando sempre a evolução contínua, mas nem sempre foi assim, né? Você teve que trilhar um caminho para chegar até essa consciência. Sim. Como é que era teu escritório antes de você, de fato, encarar o teu escritório como um negócio e estruturar marketing comercial, que eu sei que você é muito pegado nisso. Conta aqui pra gente, por favor. Então, assim, quando eu comecei a minha carreira, primeiro, assim, existem duas etapas, na verdade 3 da minha carreira, né? A primeira delas é eu trabalhando para outras pessoas, eu sendo um colaborador de uma empresa, né? Então, assim, eu passei por 3 escritórios de advocacia antes de abrir o meu, ou seja, eu tive uma jornada de mais ou menos 9 anos, tá? Sendo colaborador. Mas, assim, o que me fez ter essa chama acesa de querer empreender é que eu sempre tive, da minha cabeça, a mentalidade de dono, desde o início. Então, assim, eu já me formei, e quando eu tirei minha carteira da OAB, eu peguei a minha OAB e eu já estava fazendo audiência no dia seguinte. Então, assim, eu entrei no escritório de advocacia, o último antes de eu abrir o meu negócio, e no primeiro dia, quando todo mundo foi embora, eu peguei para mim um serviço de saúde, que na época estava precisando de uma liminar, e eu fiquei até 5 horas da manhã para cumprir a liminar. Quando os sócios chegaram de manhã cedo no escritório, perguntaram: e aí, já está a prontação para a gente distribuir? Eu falei: já estou com a liminar.
Então, e cumprida ainda. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? O que me levou para esse caminho a empreender e ter sempre isso foi sempre, e isso eu falo muito para os meus colaboradores, né? Para estimular também o intraempreendedorismo, é você sempre ter uma cabeça de dono. Essa mentalidade de dono é o que Isso vai não é da boca pra fora, não é balela, não. Quando você tem uma cultura muito forte dentro do teu negócio, você estimular a mentalidade de dono, ela vem natural. E as pessoas fazem parte de um todo. Eu vi você fazendo esses dias uma integração de um novo colaborador. Ele colocou lá na rede social dele, eu achei demais. Ele deu um kit de welcome, um welcome kit ali para essa colaboradora, explicando ali para ela. E todo o carinho, né? Você vê que todo detalhe importa, né? A pessoa acabou de começar a trabalhar ali na operação dele. Ele já veio com uma mochilinha, deu ali, preocupado, copinho Stanley para a pessoa tomar aguinha, um livrinho para estimular a mentalidade. Tá vendo que eu te acompanho, amigo? É verdade, não é? É verdade, muito bom. É isso. Acho que assim, o papel hoje do líder, né? Eu já pulei, né? Desde o início da carreira para agora, mas assim, só pegando um gancho nisso que você está falando. O papel do líder, de uma certa forma, e principalmente na hora que vai implementar uma cultura empresarial, é você gerar um desejo no mercado para que você seja sempre uma pessoa concorrida. Uhum. Porque assim, não adianta toda vez que eu precisar de um colaborador eu falar, cara, onde que eu vou? Eu vou pro Cato, eu faço anúncio, o que eu faço especificamente? Não. Assim, o bom é de você investir nesse brand, nessa marca pessoal voltada para... As pessoas querem trabalhar lá. Exatamente. Então, assim, várias pessoas, cara, eu faço as postagens minha lá do dia a dia do escritório, atendendo o cliente. Esse kit foi um dos que mais engajou na internet, com pessoas falando, caramba, eu queria trabalhar. Como é que eu faço para trabalhar aí? Assim, né? Entendeu? Então, assim, isso... Tem vaga aí? E aconteceu mesmo, foi real. Então, assim, isso tudo é o quê? Faz parte de um processo de implementação, claro, de cultura e de geração de desejo, não apenas para o cliente, mas também para eventuais colaboradores, né? E num segundo momento de crescimento do escritório, entendeu? Você vê que é um todo, né? A gente aqui, o nosso foco é no marketing, no comercial, vendas, mas o Cris já está ampliando o leque aqui, trazendo todos os pilares para o escritório performar de fato e te auxiliar no crescimento do escritório. Então, traz para a gente, né? Conforme eu tinha te perguntado, me fala assim, aquele Cris que começou o escritório, o que você percebeu que você tinha que começar a investir e o que você foi buscar de informação no mercado, quais são os pilares que você bate ali no seu escritório que você acredita que foram responsáveis pelo seu crescimento? Tá, então, como eu falei que a minha carreira, né, foi dividida em 3 pilares, então, ou 3 eras, digamos assim, né? O primeiro delas foi esse, eu, Crisóstomo, colaborador. O segundo, quando eu abri o escritório, né? Pela primeira vez comecei a empreender e que era totalmente técnico, não tinha nada a ver com... Não entendia nada de cultura, não entendia absolutamente nada de liderança, né? Eu não sabia nada de gestão e era assim, eu comecei abrindo a porta, servindo o cafezinho, agendando a reunião, fazendo a petição, indo despachar no fórum, fazendo a cadeia inteira da gestão de ponta a ponta. Muitos advogados dizem. Praticamente todo mundo que está começando é assim, né? Não apenas na advocacia, e se não está trabalhando num escritório já com uma gestão já bem elaborada, realmente processos internos bem definidos, já começa dessa forma, né? Então, assim, só que onde que mudou, né? Qual foi o ponto de virada nisso? Aí entra na terceira era da minha carreira, né? Que foi realmente conhecer o SAF. Então, assim, o SAF foi um divisor de águas da minha carreira, e se eu pudesse falar, Crisóstomo, na sua vida, o que teve de A, C e DC antes de Cristo e depois de Cristo, né? Cara, foi a investir e entrar nesse ecossistema do SAF. E entender... É o ASDS, lança essa, antes do SAF e depois do SAF. Mas é isso, porque, cara, e aí eu comecei a entender que, cara, e eu já estava crescendo bastante, eu já estava com 11 colaboradores e, cara, um turnover altíssimo, churn gigantesco de clientes. Por quê? Porque todo mundo chegava a mim, tinha o meu contato pessoal e eu estava resolvendo tudo. Cara, teve uma hora que eu falei, cara, eu tô colapsando. Então, assim, eu comecei a parar de responder cliente, eu parei de não responder mais e-mail, me ligava, eu não atendia o telefone. Foi quando eu falei, cara, eu tô crescendo demais e hoje eu tô entendendo que a dor do crescimento é que eu preciso alguma coisa diferente, que eu também não sabia o que era. Foi aí, então, que a gente está falando em 2020. O advogado tem muito da mentalidade, vou contratar, o cara vai aprender tudo aqui, vai sair. Você já ouviu isso? Já pensou isso no dia anterior também? Isso toda hora. Eu acho que hoje o principal problema aqui do ecossistema, inclusive, até das pessoas que, inclusive, estão na Fraternidade, Pro, Black, e também os mentorados aqui do SAF, é exatamente esse.
Porque, assim, você, primeiro, é um processo de recrutamento e seleção sem nenhum processo bem definido. Do lado do meu escritório são 5 fases, são 5 etapas. Ou seja, eu reduzo a chance de turnover ou de insatisfação em relação ao que é o colaborador a níveis baixíssimos. Porque é muito rigoroso. E hoje em dia eu tenho uma clareza muito grande da definição do escopo do serviço, o que tem que fazer. Hoje, então, o meu escritório é todo setorizado. Ninguém fica dependendo de mim para saber o que tem que fazer. Porque hoje está muito bem definido quem é que é da célula de pessoa jurídica, quem é da célula de pessoa física, quem é que faz consultivo, quem é que faz cobrança de cota condominial, quem faz o contencioso. Você tem vários braços. Eu tenho vários braços e hoje é super bem definido. Então, qualquer demanda que entra hoje no escritório já entra direcionada exatamente para Mas no digital você está focando em quê? No digital, são 2 produtos, né? O primeiro deles é a gestão de passivo, que eu falei para vocês, tá? E eu tenho um segundo produto isca, que inclusive eu faço com vocês também, né? Os 2, né? Dentro do marketing digital eu faço com vocês. E o segundo, que é uma célula de previdenciário voltado para a isenção de imposto de renda. Mas, novamente, isso não é um carro-chefe, não é o ganha-pão do escritório. Isso volto a ressaltar, é um produto isca de atração de pessoas físicas, e isso porque a gente está falando do Miguel aqui, né? Tem o Miguel que também é cliente dele, é um parceiro nosso aqui. Um dia eu estava conversando com o Miguel, e o Miguel falou, cara, hoje eu tenho dentro do meu escritório, da minha base de dados, 9 mil clientes. Então, assim, qualquer tipo de campanha que eu faço, ou qualquer linha direta de mail list que eu mando, eu acabo pegando 100, 200 ações. E aí, quando eu entrei no meu sistema que eu fui ver, os meus clientes, eu tinha 230 pessoas na minha base de dados. Aí foi o que eu entendi. Eu falei, cara, eu passei 22 anos da minha advocacia só focando no CNPJ. E eu quase não tenho CPF. Então, eu preciso abrir esse braço agora do meu escritório, eu preciso trazer gente, mas principalmente gente com qualidade que eu possa desenvolver LTV. Então, assim, qual foi a minha ideia, então, especificamente, de trazer pessoas com doenças portadoras de doença grave para conseguir isenção de imposto de renda? A maioria dessas pessoas hoje, qual é o principal custo e o gasto deles? É remédio. Muitos deles, eles compram remédio do bolso quando poderia estar forçando o plano a fazer, depois das doenças graves. Então, eu tenho como pegar ele no previdenciário, eu tenho como pegar ele na parte de saúde, eu posso fazer um planejamento depois sucessório dele. Dependendo do que for. Então, assim, dá para fazer um hub de negócio. E a gestão de passivo é a mesma coisa, porque o empresário endividado que vem para cima de mim, eu tenho uma chance de vários outros produtos ligados à parte de gestão, fora esse meu conhecimento, que, assim, modesta parte, eu entendo bastante de gestão empresarial. Então, assim, eu costumo dizer que dentro do meu escritório, isso inclusive, é um gatilho mental, de autoridade. É o quê? É você falar que é muito além da advocacia, porque eu tenho condições hoje de chegar e, inclusive, influenciar dentro dos procedimentos internos dos meus clientes e falar, cara, tá errado isso aqui que vocês estão fazendo, isso aqui, e dar esse direcionamento. Então, isso é um over-delivery muito bacana. Tanto é que, qual é a minha visão clara de futuro para o meu escritório? É transformar o meu escritório no curto ou do médio prazo, o quê? Não apenas essa questão da consultoria jurídica, mas também da consultoria empresarial. Muito bom. Entendeu? Aí você consegue fechar um leque de opções e de coisas para você poder fazer e oferecer para esses clientes empresários. Muito bom, muito bom. Que momento que você percebeu ali, eu acredito que foi na terceira fase, né? Antes de até fazer essa pergunta, vocês perceberam o quanto esse cara é uma enciclopédia, né? Mas de negócio, você vê, né? Eu vejo que o advogado ele fica muito batendo na tecla de direito material, de conhecimento jurídico, mas se esquece de desenvolver essa parte daqui. O Cris está trazendo aqui. E ele trouxe uma aula de empreendedorismo aqui. Então, olha, assista isso aqui com calma depois, porque muito do que ele trouxe aqui é o que você tem que começar a aplicar no seu escritório. Não precisa fazer tudo ao mesmo tempo agora, não se desespere. Mas isso você viu, são 23 anos de experiência em menos de 5 minutos aqui de conversa. Pô, é um conteúdo de muito valor, muito obrigado, cara, obrigado mesmo. E aí, que momento que você percebeu que ali, não era, você falou pra mim que tava dando uma olhadinha lá, pegou seu CRM, né, viu lá que tinha um monte de cliente, mas aí, como é que era o teu marketing naquela ocasião? Quando você percebeu ali que não era só falta de cliente, que faltava um método estruturado de captar novos clientes. Perfeito. Como é que é as suas fontes de aquisição hoje? Hoje, assim, digamos que hoje a minha principal fonte os meus canais de aquisições hoje são marketing digital, né? Mas principalmente a pessoa física, não a pessoa jurídica, não tanto a pessoa jurídica. Parcerias, então assim, hoje eu tenho muitos advogados parceiros que
confiam o trabalho de seus próprios clientes para a gente desenvolver outros produtos. Então, assim, eu não faço LTV somente nos meus clientes, eu faço LTV nos clientes dos parceiros. Não, é importante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que você tem que ter um canal só de aquisição, quando na verdade você tem que ter vários. Existem mais de 40 canais de aquisição. Exatamente. Então você tem que investir em vários canais de aquisição. Você pode começar por exemplo, você pode começar com anúncios online, com o tráfego pago propriamente dito, mas a partir daí você pode começar a estruturar outros canais de aquisição, porque se der problema nenhum, você tem outro. E está entrando cliente por todo lado. Aí que começa o processo de rampagem, né? É, isso aí. E mas assim, hoje você faz qual? O tráfego? Eu faço tráfego, eu faço indicações, faço parcerias, eu faço eventos para empresários, entendeu? Eventos presenciais? Sim. Então, faço, mas é tipo assim, o que você faz? Aluga um buffet? Lá no escritório, aluga um buffet lá no escritório, e aí a gente faz uma dinâmica lá com os próprios clientes, entendeu? E a gente bota até eles para se conectarem, principalmente quando eu vejo que são clientes com similaridade ou até mesmo conexão em relação E aí, o que você entende? Você convida ele através de um problema que ele está passando, o gancho ali, a promessa, né, que a gente chama no marketing digital, é uma resolução de um problema. Porque uma coisa é fato, vocês vão ouvir sempre eu falar sobre isso. Ninguém está na internet procurando advogado, salvo exceções, algumas. As pessoas estão na internet querendo injeção de dopamina, buscando conteúdos e tudo mais, só que elas vão dormir e acordam todo santo dia com problemas. E aí, quando você fala de um problema específico dessa pessoa, a pessoa para te ouvir, e aí é aí que você capta a atenção dela e mostra o porquê que ela deve resolver aquele problema. O como é depois que ela conversar com você e você mostrar a solução para isso. Então eu acredito que esses eventos presenciais sigam essa mesma... Isso também faz gerar um desejo muito grande nas próprias empresas, porque eu vou dar exemplo para você. Hoje eu tenho clientes meus que são empresários que fazem, por exemplo, importação, fabricação e distribuição, por exemplo, de óleos lubrificantes, tá? E esses caras investem muito na parte de fábrica, de usina, então tem que comprar maquinário, isso tudo é uma inovação, uma tecnologia. Eu tenho, por exemplo, outro cliente que tem contatos dentro da FINEP, que sabe fazer toda a parte de obtenção de crédito, ou do fundo perdido da FINEP, né, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ou para pegar uma linha de crédito com uma taxa mais barata, mediante você fazer um projeto bem feito e apresentar lá para o governo. Então, assim, então eu vou e conecto ele e falo o seguinte, ó, eu tenho aqui, e tenho aqui, olha o que vocês podem fazer junto. Então, assim, eu costumo fazer isso, e isso são vários. Assim, a gente vai passar a tarde inteira aqui falando sobre soluções para esse tipo de coisa. Sensacional, mas eu já trouxe muito insight. Então, são coisas que você pode começar aí na sua operação. Você pode fazer, de repente, isso que ele está fazendo aqui, ainda não tem, quer testar, faz online, convida a sua base de clientes, de repente, para fazer um hot seat ali, a pessoa traz um problema e tudo mais, e ali dentro de uma reunião controlada por você consegue trazer soluções, fazer com que essas pessoas promovam o networking dessas pessoas. Você vai ver que vários negócios, você é um facilitador de negócios, né? Legal. E você vai ganhando todas as contas, na verdade é essa. Muito bom. E você vai tendo mais autoridade e vai gerando mais desejo, né? Isso é muito importante. Depois que você estruturou esse processo de tráfego, de atendimento, de canais de aquisição, sendo que o tráfego é um deles, né? O que mudou na prática lá no teu escritório, né? Cara, isso é uma excelente pergunta, assim, vamos se aprofundar um pouco mais a questão do marketing digital hoje, tá? Como um canal de aquisição. Eu sempre fui uma pessoa muito frustrada com o marketing digital. Desde 2019 para 2020, eu tento investir no marketing digital. Já passaram várias agências comigo. E assim, e aquela coisa, pô, não tá legal, não tá ruim, é isso, aquilo, outro. Mas no final das contas, assim, eu comecei a refletir, principalmente quando eu comecei a estudar muito essa parte empresarial, de consultoria empresarial e gestão de negócio, eu comecei a entender que o grande problema não era o prestador de serviço. E aí, é onde vai conectar com a maioria dos seus ouvintes, né? Todo mundo que chega e fala, pô, às vezes, eu é o samurai, pô, não tá performando direito, o que está acontecendo? Cara, o problema não é o samurai. O problema é como você está fazendo a gestão, né, dessa tua parte comercial. Que você, por exemplo, tem um gestor que entenda os indicadores, você que sabe controlar todas as KPIs, que são essenciais para você entender onde que você tem que mexer na campanha. Porque, cara, você não faz mágica, não, né? A ferramenta é a mesma. A ferramenta é a mesma. Você precisa atrair as pessoas,
Só que, assim, vocês não sabem exatamente qual é o tipo de pessoa que vocês querem. Por mais que vocês... E isso é muito legal o trabalho de vocês, de você mapear quem é a persona, qual é a idade, qual é a faixa social. E tudo isso vocês fazem. É legal. Mas e a campanha, quando começa, se você não conseguir entender e fazer uma leitura de quem está chegando, SQL, MQL, essas coisas todas, e você entender qual é a taxa de retenção, o lead está qualificado, não está, para você entender, o problema, o déficit da coisa está no comercial ou está no marketing digital? E se for no marketing digital, a gente está falando, é a campanha ou de repente o meu vídeo? Aliás, tem isso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu ia pegar o gancho antes de... Eu vou dar só um exemplo para você, tá? Meu aqui. Gestão de passivo. Quando eu comecei a fazer o tráfego pago para gestão de passivo, eu falei, cara, o meu foco é o empresário. E qual foi o erro que eu cometi? Que depois, hoje está muito claro para mim. Eu comecei a falar muito aberto. Pô, você que tem dívida, você que tá não sei o que, começou a vir um monte de pessoas para minha base de dados, o quê? Super endividados, funcionário público, que não era minha persona. Eu falei, cara... Aí eu falei, pô, será que o problema tá no marketing digital? Aí depois eu falei, não, cara, tá na minha comunicação. Exatamente. Pegando um gancho do que o Cris está falando aqui. Nosso método ele é pautado em 3 pilares, né? Posicionamento magnético, tráfego pago, que seria a prospecção digital através dos anúncios online, e o processo de vendas ético. Utilizando o superpoder do advogado, que não é vender. O advogado não sabe vender. O advogado sabe vender a ideia dos clientes dele. E não sabe nem controlar os indicadores. Mas o advogado sabe orientar muito bem e, no final das contas, sabe que o cliente precisa de uma orientação para enxergar a luz no fim do túnel. Se agir como um médico, diagnosticar o problema e apontar o tratamento. É isso. E aí ficam romantizando e complicando as coisas, quando na verdade é tudo muito simples. E é por isso que você não toma ação. Porque você fica ali complicando na sua cabeça que tem que fazer um monte de coisa. E olha o que o Cris trouxe, muito importante, você tem que entender de gente e compartilhar com o profissional que tá te direcionando. E se for o caso, nós aqui, a gente bate muito na tecla em relação a isso, de trazer um feedback do que está acontecendo na tua campanha, quem é que está chegando lá na ponta. Porque o tráfego, assim como a advocacia, é um produto de e-mail. Então a gente precisa saber exatamente o que está acontecendo ali para poder fazer os ajustes, como o Cris falou. A hora que ele entendeu isso... E assim, eu entendo que o marketing digital ele é muito importante para quem está começando na carreira. Talvez seja o principal elo e o elemento de projeção de pessoas que estejam começando agora. O problema é que quem está começando hoje são pessoas que estão completamente presas no operacionais, fazendo absolutamente tudo, né? Então isso aí é check, tá? É uma coisa que é empírica. É uma realidade, não é uma fantasia. E o que isso quer dizer? Esse advogado ele já vem da academia, da faculdade e da OAB sem saber o que é tráfego pago, como que roda, quais são os indicativos. Não sabe empreender, o básico ele não sabe. Então, assim, ele acha que simplesmente ele vai contratar uma empresa, né, como a sua, por exemplo, e que aquilo ali é como se você estivesse botando dinheiro em Bitcoin e voltando com rentabilidade. É o brinco, né, que é jogo do tigrinho. É o jogo do tigrinho. A verdade é que isso não acontece dessa forma. E, normalmente, as pessoas que eu vejo, isso aí que eu vejo que é global isso, em todos os advogados. Quem hoje está frustrado com o tráfego pago, normalmente é uma pessoa que não sabe controlar bem os indicadores e não consegue olhar com carinho para a coisa. Por quê? Porque está preso no operacional, fazendo a coisa operacional e não está vendo as alavancas de crescimento da empresa. Então, assim, é por isso que hoje eu entendo que o escritório que não tem hoje um gestor de growth, né, da parte de comercial, da parte de venda, né, e tudo mais, e de marketing principalmente, não vai conseguir performar bem e vai estar sempre trocando de empresas de marketing digital e satisfeito, mas por quê? Eu falo assim, a culpa é minha, eu coloco em quem quiser, então é sempre a culpa do profissional que está prestando serviço. A verdade é que é isso. Às vezes vai passar, tipo assim, um ano a pessoa vai passar por 3, 4 agências de marketing e não vai resolver o problema dela. Por quê? Porque ela não está sabendo direcionar muito bem a campanha dela. Ou às vezes é a comunicação. O básico, exatamente. Eu costumo dizer, inclusive eu vou falar isso na minha palestra aqui no evento, você precisa entender de gente. Acabou. Se você conhecer a pessoa que você quer ajudar, você ajuda pessoas, você resolve problemas. Se você conhecer a pessoa a fundo, a sua persona, né, quem você ajuda, entender quais são os problemas dessa persona, o produto jurídico que você vai conectar a ela para resolver esses problemas. E o maior erro, e eu acredito que você cometeu esse erro também, é começar pelo inverso. Começar pelo produto jurídico e querer encaixar alguém nele. É isso, é isso. Perfeito, a análise é essa. Assim, o 01 do marketing digital, acho que para mim é você conseguir entender o seguinte, cara, quem é a minha persona? O que ela faz? Aonde ela vive? Qual é a idade dela? Qual é a classe social dela? Quais são as dores? Quais são os desejos dela? O que ela pensa antes de acordar qual a rede social? Qual o local que ela está? Por exemplo, eu não acho que eu vou querer captar
empresário no TikTok, o empresário está no LinkedIn. Então, eu preciso de uma estratégia específica para isso. Mas ok. Mas, além disso, é importante você ter muito claro com a sua persona. Para quê? Para até que, se tiver vindo errado a sua persona, você entender. Cara, onde está errado? É na campanha ou é na minha comunicação? Eu estava conversando com uma moça aqui que é de trabalhista, tá? Foi ontem, no jantar. E ela falou, eu tô frustrado com o marketing digital, eu tô saindo do marketing digital porque só tá vindo coisa errada. Aí eu falei, tá, mas qual é a sua persona? Ela falou, não, eu falo muito para reclamante, de trabalhista, né? Aí eu falei, tá, mas quem é a sua persona? Aí ela, é o cara que é siderúrgico e que ganha acima de R$8 mil e que está pelo menos 5 anos trabalhando. Aí eu falei, me mostra seu criativo, seu anúncio. Ela me mostrou. Nada a ver. Eu falei, cara, tá completamente genérico. Você tem que começar o seu vídeo assim. Você que é metalúrgico, que trabalha pelo menos há 5 anos e tem um salário de R$8 mil, eu vou resolver o teu problema. Então, fica até o final que eu vou falar uma coisa, um direito seu que você não sabe. Acabou, o gancho. Acabou. Isso é o gancho. O gancho é os 3 primeiros segundos do vídeo, vai decidir se a pessoa vai entrar em contato com você ou não, vai parar para prestar atenção no que você tá falando ou não. Acabou. Pode ver o padrão. Pode analisar, entrar em perfis de diversos players aí do digital, que você vai ver que os 3 primeiros segundos é onde ele chama a atenção. Existe uma coisa, isso no marketing digital é muito bacana vocês saberem, que é o seguinte, né? Existem 3 elementos da comunicação dentro do marketing digital. O primeiro é a atração, o segundo é a retenção, o terceiro é CTA. Isso que ele está falando desses 3 primeiros segundos é a atração. Então tem que ser um gancho muito poderoso e você já nesses 3 segundos você tem que identificar, cara, quem é a pessoa que eu estou me comunicando, para quem que é, para que eu estou falando. Então assim, se eu vou falar para empresário, você que é empresário, que está endividado, que tem uma dívida acima de R$500 mil, por quê? Se eu não definir tudo isso, o que vai acabar acontecendo? Vai começar a vir gente com dívida de R$50 mil de cartão de crédito, não é minha persona. E aí a pessoa vai fazer assim, pum. Vai vir pessoa que quer BPC Loas, nada a ver. Vai depender muito da... Porque assim, o que você pode controlar? Você estar com alguém, com profissionais que vão te direcionar de fato no que você tem que fazer e executar o que for pedido, né? O que a gente não consegue controlar é como a pessoa que está ouvindo aquilo vai perceber a tua mensagem. Mas quando você traz um feedback mais assertivo, trazendo o que de fato está acontecendo na ponta, fica muito mais fácil de ajustar a comunicação. Cris, a gente está indo para o final do nosso bate-papo. Queria que você deixasse um insight. Se você encontrasse um advogado, no ponto que você estava antes, naquele ponto que você estava lá e colapsando, que você falou, você usou o termo, o que você diria para ele não errar? Invista em cultura e em liderança. Essa é a primeira chave, o principal. Hoje em dia, 90% dos advogados que estão aqui e que estão insatisfeitos com a sua produtividade é porque não existe um líder, ou seja, não tem ninguém no tático. E essa pessoa, essa liderança, né, ela é importante para quê? Porque ela que vai ter o controle do comercial, se for dessa parte, essa liderança, e o controle da parte do marketing, do tráfego pago, do marketing digital, e também uma liderança para a parte operacional. Para quê? Existem 3 camadas de gestão, né? A gente vai falar aqui, eu vou falar muito rápido, só para vocês entenderem onde eu quero chegar, que é a parte estratégica, a parte tática e a parte operacional. Normalmente, o dono do escritório, da empresa, ela precisa estar no estratégico, bolando, assim, quais são as alavancas de crescimento, com quem que eu me conecto, quais são os lugares que eu vou frequentar, qual vai ser a estratégia que eu vou fazer para obter mais clientes. Então, assim, e você precisa do tático para quê? Para executar esse tipo de coisa, né? Para implementar. E quem vai executar é a parte operacional depois, no final. Só que o problema é que quando você fica muito preso na parte operacional ou na parte tático, você não consegue fazer a estratégia. E só que quando você fica preso totalmente no operacional, você não consegue ter a visão tática que é de você ter o controle das coisas. Então fica difícil você controlar suas metas, né? Quantos leads que eu quero por dia que chegue? Quantos atendimentos que eu quero fazer? Quantos agendamentos de reunião que eu quero fazer? Quantos fechamentos que eu vou fechar? Então, tudo isso são indicadores. Exatamente. E que se você não tiver hoje uma liderança tática, né, dessa parte comercial e de alavanca de crescimento, você não vai conseguir performar. E você vai ficar toda hora trocando de agência, entendeu? E você vai estar sempre insatisfeito, vai estar sempre demitindo gente do comercial, achando que os caras não estão performando. E, na verdade, né, é você que não está dando subsídio para o cara trabalhar da forma correta. Perfeito. É liderar o navio ali. Então, hoje, a principal dica é essa. Começou a crescer, já viu que é uma dor de crescimento? Cara, para com essa ideia de assim, eu prefiro contratar 5, 6 júniores e vou começar a treinar eles. Cara, contrata uma liderança para essa pessoa, sim, poder ficar abaixo, para ter pessoas abaixo fazendo todo esse controle enquanto você bola a estratégia. Ou, em alguns casos, se desenvolve como líder. Vá atrás de cursos, treinamentos.
mentorias, masterminds, como é o que a gente faz parte aqui do Marcelo Saffi. Grande abraço, Saffi. É isso aí. Procure profissionais que vão te guiar nessa sua jornada. É isso. É isso aí. Cris, obrigado pelo bate-papo, valeu. Pô, cara, que Bom honra. evento pra você, foi uma honra, foi um prazer estar contigo aqui. E a recíproca é verdadeira. Estar contigo aqui é um prazer. Pô, você é um amigo que, cara, que é querido, que eu admiro demais. Torço muito, cara. E eu quero dizer pra você que eu rezo e, pô, eu oro a Deus para que te abençoe essa sua missão, para que você consiga transformar e impactar vidas cada vez mais. Você usar isso como teu propósito de vida, de poder gerar prosperidade profissional para as pessoas. Então, cara, você é um... Indiretamente a gente ajuda vocês a ajudarem pessoas, né? Exatamente. É muito isso. legal. Todo mundo se ajuda e acho que a filosofia de vida é essa. A gente nasceu para isso. Tá bom? Valeu, meu irmão. Tudo de bom para você. Deus abençoe. Muito obrigado. Você está no Impacto Cast, podcast da Impacto, e até a próxima.